Olá, pessoal! Como foi combinado, hoje eu vou apresentar a resolução dos casos que foram passados em sala. Como muitas pessoas faltaram na primeira aula, eu vou apresentar um caso de cada vez e vou deixar um tempinho para que quem não teve oportunidade de ir à aula possa ler e tentar resolver cada questão. Vamos para o primeiro. Caso 1. Júlia, médica, residente em Belo Horizonte e com domicílio profissional em Contagem, sofreu um acidente de carro em frente ao seu trabalho. Como não conseguiu resolver a demanda de forma amigável, propôs oralmente uma ação de indenização perante o Juizado Especial Cível de seu domicílio, sem advogado, postulando a condenação da ré ao pagamento de 30 salários mínimos pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Tendo em vista o caso apresentado, elabore um parecer analisando a viabilidade da propositura da presente ação, discorrendo sobre todos os pontos abordados na questão. Vou aqui marcar um minutinho para quem não foi à aula tentar resolver a questão. Prontinho, pessoal? Vamos lá? E aí, vocês acham que o foro competente pode ser o de Belo Horizonte? Em relação ao foro de Belo Horizonte, a competência territorial pode ser feita o ajuizamento da ação em Belo Horizonte, por se tratar de ações de reparação de dano, ela pode ajuizar a ação em seu domicílio, é o que diz o artigo 4, inciso 3 da lei. Vou ler para vocês. Artigo 4. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro do domicílio do autor, que é a Júlia, ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então, como se trata de ações de reparação, pode ser no domicílio da autora. Critério de complexidade. A gente sabe que é permitido tramitar no GESP ações que tratam de reparação de acidentes de veículo terrestre. Portanto, também é correta a possibilidade de ajuizamento dessa ação no GESP. Em relação ao critério também de complexidade, foi atendido esse critério porque a demanda ela é inferior a 40 salários mínimos. Em relação à forma que foi apresentada a ação, também está correta, tendo em vista o princípio da oralidade que vigora no GESP. Agora, em relação à atuação do advogado, Júlia errou nesse quesito, porque, como nós vimos na outra aula, é obrigatória a presença do advogado em causas acima de 20 salários mínimos. Então, com base nessas informações, vocês têm que elaborar um parecer falando sobre a possibilidade de Júlia ajuizar a ação da forma como ela foi feita. Vamos para o segundo caso. Caso 2. Pedro é morador do condomínio Gente Feliz e, ao fazer uma manobra no estacionamento, danificou um pilar no local. Geraldo, funcionário responsável pela manutenção do condomínio, procurou Pedro para tentar resolver a demanda amigavelmente, porém sem sucesso. Geraldo, então, providenciou 3 orçamentos de conserto que apresentaram valor médio para reparação em 15 salários mínimos. Munido destes documentos, Geraldo te procura em seu escritório a fim de propor uma ação no Juizado Especial Cível contra Pedro. Você, enquanto advogado, o que recomendaria, Geraldo? Tempo de 1 minutinho para vocês resolverem a questão.
Então, pessoal, essa é fácil, né? A gente viu na aula passada que quem tem competência para representar o condomínio é o síndico. E você, então, enquanto advogado, deve orientar o Geraldo a procurar o síndico do condomínio para ajuizar a ação, tendo em vista que é o síndico que tem competência para representar o condomínio judicialmente. Vamos para o caso 3. Maria é proprietária de um imóvel que locou para Silvana. O valor mensal do aluguel foi pactuado em R$ 500. No entanto, Silvana está inadimplente com sua obrigação há 6 meses, totalizando uma dívida de R$ 3.000. Cansada de tentar resolver a demanda amigavelmente, Maria propôs, sem assistência de advogado, uma ação de cobrança no Juizado Especial Civil contra Silvana, requerendo seu despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança dos aluguéis vencidos. Tendo em vista o caso apresentado, elabore um parecer analisando a viabilidade da propositura da presente ação, discorrendo sobre todos os pontos abordados na questão. Tempo para vocês. Prontinho? Essa também está tranquila. A gente viu aula passada que uma das ações que são cabíveis nos juizados especiais é a ação de despejo para uso próprio. Nesse caso, a ação foi ajuizada no intento de promover o despejo por falta de pagamento. Assim, não seria possível ajuizar esta ação no juizado especial pretendido pela autora. Embora a causa tenha valor inferior a 40 salários mínimos, o artigo 3 prevê que o GESP é competente para ações de despejo, porém apenas aquelas de despejo para uso próprio. Certinho, pessoal? Vamos para o outro. Caso 4. Luiz é residente na cidade de Montes Claros e foi citado para comparecer em uma audiência na cidade de Bocaiúva. Ao ter acesso ao processo, Carlos, autor da ação e residente em Bocaiúva, alegou que Luiz lhe devia uma quantia no valor correspondente a 20 salários mínimos. Na audiência de conciliação, não houve acordo. Luiz te procura em seu escritório a fim de contratá-lo para apresentar defesa. Você, enquanto advogado, o que poderia alegar em favor do seu cliente? Tempo. Então, gente, a regra de competência do GESP é que é competente juizado do foro do réu. Assim, por não se tratar das exceções que dão o direito do autor optar por outro domicílio, teria que ser a ação proposta no domicílio do réu. Então, você, enquanto advogado, pode orientar seu cliente a apresentar defesa, se for caso de interesse dele resolver logo a demanda, ou ainda informá-lo da possibilidade de requerer extinção do processo, tendo em vista a incompetência do juizado onde foi proposta a ação. E o último caso, caso 5. Caio ingressou com a ação de execução de título executivo extrajudicial em face de José no Juizado Especial Cível da comarca de São Jerônimo da Serra. Foram feitas várias tentativas de citação, todas infrutíferas. Descobriu-se que José está preso no município de Londrina, cumprindo pena em regime fechado. A Serventia Judicial de São Jerônimo da Serra expediu carta precatória ao Juizado Especial Cível de Londrina para que procedesse à citação pessoal de José,
através de oficial de justiça, requerendo a nomeação de um curador especial, conforme determina o CPC. Você, enquanto juiz do Juizado Especial Civil de Londrina, recebe a carta precatória. Qual a sua conduta? Um minutinho para vocês pensarem. Pronto, pessoal. Essa também não é uma questão difícil, tá? Vocês têm que acostumarem ao fato de que as provas enchem muito as questões de linguiça, né? Escreveu aí que é curador especial, através de oficial de justiça, citação pessoal, mas na verdade, gente, é que o artigo 8, ele é claro ao prever que o preso não pode ser parte em processo do juizado especial. Sendo assim, você, enquanto juiz, deve devolver a carta precatória não cumprida, tendo em vista a vedação do preso ser parte no GESP. Tá legal? Esses foram os casos que a gente viu na última aula. Em breve eu vou passar mais alguns casos para vocês, para a gente discutir também nesse mesmo esquema. E tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.